Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas e se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. No episódio anterior, Ira escutou o Zerrin falando ao telefone com Taskin e mandando Taskin encontrar algum documento do hospital onde Sarah nasceu, pois ela tinha certeza de que Orhun era o pai de Sarah. No episódio de hoje, Ira ficou chocada com a informação e decidiu voltar para trás e não conversar mais com Zerrin. Ira então quase cai no corredor, pois está em estado de choque devido ao que acabou de descobrir. Ira então começa a dizer para si mesma que isso não pode acontecer. Ira então decide ir ver como Sarah está. Enquanto isso, Zerrin ainda está na porta da mansão Dermihal conversando com Taskin. Ela diz para o detetive que precisa de uma prova concreta de que Orhun realmente é o pai de Sarah. Zerrin então decide fazer um teste de DNA entre Sarah e Orhun. Enquanto isso, Askis levou Elif para um hospital, pois a garota acabou desmaiando no galpão enquanto eles estavam conversando. Após alguns minutos, Elif acorda. Elif então pergunta para Askis por que ela está ali e o que aconteceu com ela. Askis então conta para Elif que ela desmaiou e que é por isso que eles estão ali. Elif conta para Askis que a cabeça dela começou a girar de repente e que depois ela não se lembra de mais nada. Elif pergunta para Askis se os médicos disseram que ela tem. Askis responde que os médicos disseram que fariam exames nela assim que ela acordasse. Elif pergunta que tipo de exames são esses e diz para Askis que ela tem medo de agulhas. Askis então diz para Elif que ela fará o exame com agulha ou sem agulha. Ele então manda a Elif se sentar na cadeira de rodas, ou então ele vai colocá-la à força. Enquanto isso, Sarah está dormindo e Ira, como sempre, acordada e sofrendo com a vida. Ira então começa a se perguntar no que ela vai fazer para evitar que Zerrin descubra a verdade. Ira então decide fugir. Ela então começa a fazer as suas malas. Mas alguns minutos depois, Ira para de fazer as malas e diz para si mesma: mas e se eu sair e os homens de Taskin me pegar? E se eles machucarem Sarah? Meu Deus, não podemos sair. Ira então para de fazer as malas e diz para si mesma que ela precisa falar com Yekta. Yekta tá cagando para ela, mas tudo bem. Enquanto isso, Elif terminou seus exames e vai para o corredor do hospital para falar com Askis. Askis então manda Elif se sentar na cadeira de rodas. Elif diz para Askis que pode andar. Askis olha bravo para Elif, ela então rapidamente se senta na cadeira. Askis então diz para Elif que ela pode andar o quanto quiser quando eles saírem do hospital. Askis pergunta para Elif se ela sabe quando os exames dela ficarão prontos. Elif responde que não sabe porque não perguntou. Askis então bufa pela resposta de Elif. Após alguns segundos, a enfermeira que fez os exames em Elif chega no corredor e diz para Elif que o doutor vai analisar os exames dela quando eles ficarem prontos. Porém, o doutor pediu para que ela ficasse em observação por 12 horas. Portanto, Elif não pode dormir durante esse tempo. A enfermeira então diz para Elif que quando o doutor souber o que ela tem, ele entrará em contato com ela por telefone. Enquanto isso, Ira continua pensando no que vai fazer. Ira então olha para Sarah e diz: e se eles descobrirem? E se eles tentarem tirar você de mim? Nesse momento, Ira escuta um barulho. Ira então pega uma faca e sai da cabana e tranca Sarah dentro da cabana e fica vigiando a entrada da cabana com a faca na mão. Ira então acaba vendo uma sombra de uma pessoa vindo em direção à porta da cabana. Ira então se antecipa e ataca a pessoa. E a pessoa é nada mais nada menos que Rashed. Ira coloca Rashed contra a parede com uma faca no pescoço dele. Rashed então diz: você tá louca? Ira então pergunta para Rashed o que ele está fazendo ali. Rashed responde que ele é o jardineiro da mansão e diz para Ira que ele está andando pelo jardim procurando um gato que está estragando algumas flores que ele plantou. Rashed então pergunta para Ira por que ela está com uma faca na mão e pergunta para Ira se ela é uma espécie de serial killer que fica vagando pela noite atacando as pessoas. Ira então fica em silêncio e Rashed vai embora reclamando como sempre, só que dessa vez eu vou dar um pouco de razão para ele, vai. Ira então fica sozinha na frente da porta da cabana. Ela então diz para si mesma que precisa se acalmar. Jura? Enquanto isso, Elif e Askis estão no galpão. Elif não pode dormir por 12 horas. Elif está quase dormindo sentada na cadeira. Askis fica apenas observando Elif. Quando ele percebe que Elif ia de fato dormir, ele chama a atenção da garota dizendo: não durma. Elif então diz: mas eu estou com sono. Askis então diz: você não pode dormir. Elif então diz que está se esforçando para ficar acordada, mas está com muito sono. Askis então diz: você tem que aguentar, pois até que seu pai pague a dívida dele, você não pode morrer.
Elif então acaba acordando na hora. Elif então diz: você não dorme? Você está de pé você sempre está de pé. Você nunca sente sono? Askis então olha bravo para Elif. Elif então desvia o olhar e em fração de segundos ela quase dorme sentada na cadeira novamente. Askis então diz: levante-se, vamos dar uma volta lá fora. Elif diz para Askis que está com muito sono. Askis então manda Elif obedecer e ir andar no jardim. Elif então se levanta e sai do galpão. Após algum tempo, Elif e Askis se sentam na frente da fogueira do quintal da casa onde eles estão morando. Askis percebe que Elif está quase dormindo de novo. Ele então manda Elif se levantar e pegar uma madeira para alimentar a fogueira. Elif então vai fazer o que Askis mandou, e quando ela volta a se sentar com ele na fogueira, ela começa a contar para ele algumas histórias sobre a mãe dela. Elif conta para Askis que veio para Istambul com sua mãe e que quando elas chegaram em Istambul, ficaram apaixonadas por uma colina que tinha próximo à casa delas, e diz para Askis que elas sempre iam juntas para essa colina para admirar a paisagem e que com o tempo, infelizmente, a mãe dela acabou ficando muito doente e ficou presa na cama e já não podia mais sair da casa para ir até a colina. Elif conta para Askis que ficou muito triste ao ver que sua mãe estava presa na cama, sabendo que ela adorava ver as paisagens. Elif conta para Askis que logo chegará o dia do aniversário da morte de sua mãe e diz para Askis que nesse dia ela sempre faz o doce preferido de sua mãe, que é alva, e distribui esse doce para as pessoas da rua. Elif diz para Askis que espera que esse ano ele permita que ela faça isso. Askis fica em silêncio o tempo todo e não diz nada para a garota em nenhum momento da conversa deles. Enquanto isso, Ira já se levantou e já preparou o café da manhã de Sara. Ira então está aguardando a menina acordar para lhe entregar o seu café da manhã. Após alguns segundos, Sara acaba acordando. Sara então deseja um bom dia para Ira e Sara então pergunta para Ira se hoje é o dia de folga dela. Ira responde que não e diz para Sara que em breve ela vai trabalhar. Ira então passa a mão nos cabelos de Sara. Ira então começa a se lembrar do momento em que escutou Zerrin falando no telefone na frente da mansão e na ocasião Zerrin estava pedindo para a pessoa ao telefone uma prova concreta de que Orhun era realmente o pai de Sara e pedindo para essa pessoa investigar o hospital onde Sara nasceu. Ira então volta de seus pensamentos e Sara percebe que sua mãe está nervosa. Sara então pergunta para Ira por que é que ela está assim e pergunta para Ira se aconteceu alguma coisa. Ira responde que ela está bem e pede para que Sara tome seu café da manhã. Sara então diz para Ira que não há nada que ela possa fazer nesse momento para ajudar ela a acumular pontos. Ira então pega em uma de suas malas alguns brinquedos e diz para Sara que se ela construir uma casa com aqueles brinquedos, então ela vai acumular pontos. E quando elas atingirem 100.000 pontos, o pai dela e Ekta virá buscá-las. Sara fica feliz com a ideia e diz para Ira que vai começar imediatamente, mas Ira pede para que Sara primeiro tome seu café da manhã. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.